continuar? Então agora, para encerrar o nosso capítulo finalmente, nós vamos falar um pouquinho sobre a pele humana. Então a pele a gente tem que entender que ela vai revestir o nosso corpo inteiro. Por isso que é um órgão, no final das contas, que é o maior órgão do nosso corpo. É um órgão porque é composto dos 4 tipos de tecidos principais, que são tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então a nossa pele, ela contém todos os tipos de tecido. Por conta disso, ela é chamada de órgão, por isso que é o maior órgão do nosso corpo. Não tem região dele que não está revestida por pele. Bom, a gente vai entender que a nossa pele é formada de 3 partes principais, 3 camadas principais. Sendo a primeira delas a epiderme, que é a porção epitelial de origem ectodérmica. Então, lembram lá da ectoderme, folheto embrionário, lá do embriãozinho? Então, essa porção epitelial, ela vai ter origem ectodérmica, que é essa região mais externa da pele. Então, olha que legal. Aqui, ó, região de epiderme. Depois, a gente vai ter aqui a derme, que é a porção formada por tecido conjuntivo, que tem origem mesodérmica. Então, olha que bonitinho. Aqui a gente tem o tecido conjuntivo, que é a derme. Lembra que eu falava para vocês da lâmina basal? Então, a lâmina basal é essa lâmina aqui antes de chegar no tecido conjuntivo, tá bom? O que mais que nós temos? Nós temos a hipoderme. E essa hipoderme é uma parte mais profunda que a gente nem considera que ela faça muito parte da pele, tá bom? Mas a gente diz aí que ela é uma parte que dá a estrutura, que dá a sustentação da pele. Então, é uma região chamada de hipoderme. Ela vai ser formada por um tecido conjuntivo também, só que a origem dele não é a origem mesodérmica, e sim desculpa, gente, ela é considerada da origem mesodérmica também, tá? Então, igual a derme, ela é originada da mesoderme. Mas, como eu disse para vocês, ela pode não ser considerada parte constituinte da pele até pela profundidade que ela se encontra. Enfim, como ela é essa hipoderme? A gente vai falar daqui a pouquinho, já vou falar daqui a pouquinho para vocês qual é a constituição dela. Mas assim, qual a função da epiderme, basicamente, que é a região mais externa, né? A epiderme, ela vai atuar reduzindo a perda de água, ela vai atuar, que a gente pode chamar de evotranspiração, inclusive, que é a evaporação, perda de água pela transpiração. Além de tudo, a epiderme protege nosso corpo contra lesões, contra possíveis agentes patogênicos que tentem invadir o nosso corpo. Então, a pele está ali como soldado, vamos dizer assim, protegendo o nosso corpo. Bom, o que a gente encontra na nossa pele, como eu falei para vocês? Primeira coisa, como que a gente classifica a nossa pele? Então, a parte de tecido epitelial vai ser um tecido epitelial de revestimento. Então a gente só vai classificar a epiderme só, porque a epiderme é a parte epitelial, porque a derme é feita de tecido conjuntivo. Então, nós temos 4 tipos principais: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então, nós só vamos classificar o epitélio. A derme não tem como a gente chamar de tecido epitelial, porque ela é tecido conjuntivo. Por isso que a gente só está falando da epiderme, porque a epiderme seria sinônimo de epitélio, beleza? Então, a nossa pele, a nossa epiderme, a parte mais externa da nossa pele, ela é chamada de tecido epitelial, tudo bem? E que tipo é esse tecido? Ele é estratificado, então olha a quantidade de células que a gente consegue observar, né, gente? Um montão de células, beleza? Ó, quantidade de células, então ele é estratificado. Além de tudo, são células bem assim, como eu posso dizer, fininhas, né, apertadinhas. Então são, na realidade, de epitélio pavimentoso, ou seja, é um tecido epitelial estratificado e pavimentoso, tudo bem? Então, tecido epitelial estratificado, pavimentoso, basicamente isso, beleza? E, de modo geral, ela vai apresentar 4 camadas. Então, a gente vai conhecer aqui, daqui a pouquinho, essas 4 camadas, no próximo, tá? Então, a gente vai ver aqui uma camada basal, que vai ser localizada na parte mais basal da epiderme. Então, onde que tá isso? Antes de chegar na derme, olha aqui, ó, o estrato basal. Então, olha aqui, ó, de novo, estrato basal, beleza? E por que ela vai ser importante? Se ela está na base lá do epitélio, se ela está na base do tecido epitelial, ela está justamente fornecendo sustentação, suporte para as outras camadas que estão acima. Nós temos também outras células que são chamadas de células de Merkel, que são responsáveis pela percepção sensorial, inclusive porque o tecido conjuntivo é uma região que está próxima, que tem associada a ela o tecido nervoso.
porque a própria epiderme, né, que a gente fala, essa camada que a gente está estudando agora, essa camada epitelial, ela é uma camada que, além de não ser irrigada, ela também não é inervada. Então, a parte que corresponde à sensibilidade são as camadas mais internas da nossa pele, tudo bem? Camada mais interna ali do nosso epitélio. Enfim, o que a gente pode falar? Além de tudo. E essa região, né, que a gente consegue ver aqui do extrato basal, é uma região muito próxima de algumas células chamadas de melanócitos. Então, os melanócitos são células produtoras de melanina. Lembrando que a melanina vai ser uma substância que vai proteger a nossa pele contra os raios ultravioletas e, além de tudo, elas oferecem a pigmentação para a nossa pele. Então, por exemplo, uma pessoa que tem alguma condição que dificulte a pigmentação da pele, ela vai ter ali, por exemplo, o albinismo. Então, o albinismo, ele vai inibir a secreção de melanina. Então, esses melanócitos não têm a capacidade de produzir melanina. Por isso que essas pessoas não apresentam pigmentação. E não só pessoas, tá? Como animais também podem ser albinos. O que mais que nós podemos observar? A pele humana, como eu falei para vocês, a gente acabou de ver a camada basal, que é uma das camadas da pele, são 4, né? Então, agora vamos lá. A segunda camada que nós estamos falando é a camada espinhosa, chamada de camada espinhosa. Então, essa camada espinhosa aqui a gente está chamando, inclusive, de extrato espinhoso, tá bom? Então, essa região aqui, ó, bem grandona. Esse extrato espinhoso, ela vai se localizar exatamente após a camada basal. Então, em cima da camada basal, sentadinho em cima, está o extrato espinhoso. E a gente vai entender que elas apresentam um formato diferente. Se as células bonitinhas do extrato basal, olha aqui, elas eram bem cúbicas, bonitinhas, agora, essas células do extrato espinhoso, elas são mais arredondadas, tá bom? Então, a gente consegue notar que elas são mais redondinhas. E elas vão apresentar algumas células de defesa, que são denominadas células de Langerhans. Então, elas vão ser importantes, olha que bonitinha, aqui tá para ver bem, né? Então, aqui a gente consegue ver uma célula de Langerhans importante na função de proteção, né? Função sensorial de proteção da nossa pele. Nós precisamos entender também que existe uma outra camada mais acima, chamada de camada granulosa. Então, olha aqui, ó, uma camada um pouquinho menor. Você vê o extrato espinhoso, ele é muito maior. Então, o extrato granular, ele vai estar localizado acima da camada espinhosa, que aqui em cima, ó como ele está chamando, extrato granular. Então, bem aqui, ó. Então, aqui apresentam células com grânulos, então, inclusive, aqui você vê que ela apresenta uma coloração bem diferente por conta dos grânulos contidos no citoplasma dessas células. E esses grânulos, eles são grânulos de queratina, que são produzidos por células denominadas de queratinócitos. Então, esses queratinócitos que estão bem próximos a essa região granular, esses queratinócitos vão produzir queratina que vão ficar acumulada no extrato granular, tudo bem? Então, a queratina ela é muito importante para promover a impermeabilização da pele, ou seja, para que diversas substâncias não entrem dentro da pele. Então, ela impermeabiliza essa região. Inclusive, é isso que eu até comentei com vocês, que não adiantava nada a gente passar um creme para a pele com colágeno, porque o colágeno sequer vai conseguir penetrar na nossa pele, porque, primeiro, o colágeno ele vai estar no tecido conjuntivo, que é muito mais abaixo. Além de tudo, a gente vai entender que o epitélio ele é um epitélio impermeabilizado, então ele não permite a passagem de diversas substâncias. E a última camada que a gente encontra é a camada córnea, então essa camada aqui mais acima, tá bom? Eu tô vendo aqui que tá chamando de extrato lúcido, então vai ter um extrato que vai dividir você vê que ele é mais esbranquiçado, vamos dizer assim, não tão pigmentado, que ele vai estar entre o extrato granular e entre o extrato córneo, mas é só uma região de transição, tá bom? Então, a gente vai entender que a camada córnea é uma camada que vai estar localizada acima da camada granulosa, ou granular. O que mais? As células aqui, elas são achatadas, então olha que interessante, você consegue ver como elas são achatadas, ó, bem achatadinhas. Nesse caso, elas são queratinizadas, elas têm um monte de queratina em cima delas. Então, se a queratina era produzida aqui no extrato granular, aqui em cima elas se acumulam totalmente, tudo bem? Então, nesse caso, essa queratina, ela não vai promover a impermeabilização da pele? Então, se ela vai impermeabilizar a pele, significa que ela não vai permitir que nenhuma substância, nada entre na pele. E também, aliás, que nada entre, mas também que as coisas não saiam da pele. Então, nesse caso, não existe uma troca entre o meio.
tudo bem? Então, não existiria uma troca. Então, nesse caso, essas células que são muito impermeabilizadas, elas são células mortas. Então, são aquelas células da nossa pele que a gente sabe que a gente chama de pele morta, inclusive. Então, são essas peles que estão totalmente queratinizadas. E essa região que está sendo constantemente descamada. Então, a região mais externa da nossa pele é essa camada, esse extrato córneo. Então, no caso, ela vai sempre sendo substituída pela região, pelas camadas que estão mais abaixo, ali pelo extrato granular, pelo extrato espinhoso. E quem é o ator principal, vamos dizer assim, na produção de células novas são as células do extrato basal. Então, a principal função do extrato basal, além de dar a sustentação, é o de formar novas células. Então, a gente tem que entender que essas células são formadas do extrato basal em direção ao extrato córneo. Por isso que está aqui como mais superficial. E essas células aqui são as células mortas, que são as células da nossa pele que descamam e a gente sequer sente. Tá bom? Nem sente falta, perde toda hora e nem sente falta. Bom, e a gente começa também a ver, a gente dá uma olhadinha um pouquinho também para o tecido conjuntivo. A gente não pode classificar o tecido conjuntivo porque a gente não considera ele como tecido epitelial, porque ele é um tecido conjuntivo, justamente. Só que a derme ela é muito importante porque ela é a maior camada de tecido na nossa pele. Então, a maior porção de tecido que existe na nossa pele, a derme, ela vem de tecido conjuntivo. E por que isso? Porque ela precisa sustentar, ela precisa nutrir, ela precisa irrigar, ela precisa inervar essas células da epiderme, tudo bem? Então, o que a gente pode entender? Que vai ser uma região que apresenta vasos sanguíneos, nervos, glândulas, tanto sudoríparas quanto sebáceas, tem receptores táteis, tem células de defesa, então tem tudo na derme, tudo bem? E esse tudo que tem na derme é o que vai fazer com que a epiderme funcione de maneira adequada. E ela vai ser dividida em duas regiões. Então, a gente vai ter uma região chamada de camada reticular, que vai ser uma região rica em fibras de colágeno, que vão dar elasticidade à pele, e uma região de camada papilar, que vai ser uma porção que é mais próxima da epiderme. Então, vai ser uma região aqui mais em contato com a epiderme, tudo bem? E essa região em contato aqui, ó, bem próxima da epiderme. Então, é a camada papilar, onde ela é dotada de diversas saliências, tudo bem? Então, basicamente, lembrar que a derme é ela que sustenta a epiderme. Basicamente isso, tá bom? Então é isso, pessoal. A partir de agora, vocês podem fazer a atividade do capítulo 9. Nós vamos discutir alguns exercícios hoje sobre essa matéria e a gente vai continuar depois com o tecido conjuntivo. Então é isso. Bom dia.